Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Serasa Experian Falando em Fraude. Eu sou a Lívia Soares e eu tenho uma missão com esse podcast de passar conhecimento tanto para o mercado de prevenção à fraude quanto para a população brasileira. E não seria diferente, hoje eu estou com duas apaixonadas pela essa profissão, que é prevenção à fraude, nosso mercado, e nós vamos falar dessa nova era em prevenção à fraude, de fraude as a services e de tudo que transformou, principalmente depois que a gente viu a digitalização acontecer desde a pandemia, que já faz 5 anos. Então eu tô aqui com a Marisa Trancho, gerente executiva da PicPay, certo, Marisa? Muito obrigada por ter vindo. E eu tô aqui com a Cássia Dias, gerente executiva da BV. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Então tá bom. Bom, a gente vai falar então do cenário da fraude digital, vai falar do que a gente viu de transformação e vocês que têm muitos anos de mercado também vão contribuir aí com alguns temas que provavelmente muitos dos nossos profissionais têm dúvida e também muito da população brasileira que está precisando se preparar cada vez mais com os golpes digitais. Mais recentemente, a gente lidou com a popularização da inteligência artificial, que ofereceu novas ferramentas para fraudadores criarem golpes e se profissionalizarem a cada vez mais. Então, a gente vai discutir esse tema, nós três juntas, vamos falar sobre como que a gente pode reinventar aí as nossas profissões, tá bom? Bora lá? Então, eu vou começar aqui com o tema da evolução das fraudes e como que é o surgimento dessas novas ameaças no nosso mercado e como que as tecnologias, a inteligência artificial pode ajudar a gente a tentar combater esses novos golpes que estão na praça. Se vocês quiserem começar, fiquem à vontade. Marisa, Cássia? Eu acho que trazendo um pouco de história, né? Eu acho que eu gosto sempre de contar a história do mercado financeiro e de como tudo começou. Eu e Cássia já trabalhamos juntos há muito tempo e quando a gente começou, a fraude era na tarja magnética, né? Os cartões tinham tarja magnética e a gente tinha uma grande missão que era evitar esse tipo de clonagem. E aí, com o advento do chip, a fraude migrou para o cartão não presente, né? E esse foi um grande desafio, mas lembrando que quando a fraude era da tarja, o prejuízo ficava com o banco. Quando migrou para o mercado de e-commerce, né, que eram os cartões não presentes, o prejuízo ficava com o comércio. Então, os bancos se blindaram, o comércio se blindou. E aí, o que acabou acontecendo? Hoje, a fraude migrou para a parte mais fraca da cadeia, que é o consumidor final, né? Então, nesse processo de evolução hoje, o que a gente vive muito são os cenários contra a população, trabalhando muito a engenharia social, né? Então, a gente vê essa evolução forte, o que é um grande desafio, né? Porque o prejuízo vai ficar com o lado mais fraco da cadeia, né? E a nossa missão enquanto instituição ou enquanto cidadão é tentar mitigar esse risco aí do processo. É verdade. E também, quando a gente percebe a evolução, principalmente pós-pandemia, a gente percebe a evolução do ser humano no sentido de utilizar muito a digitalização, se tornar digital. E aí a gente percebe também que não é só o jovem que lida com a tecnologia, mas as pessoas com mais idade também têm que aprender a lidar com essa tecnologia. Porque a gente sai do mundo de tijolo dos bancos, né, das agências, da ida a agências físicas, para o mundo digital, movimentar a sua conta no modo digital. E quando isso acontece, de fato, para quem trabalha na área de prevenção a fraudes e mesmo para a população que tem que lidar com essa transição, é bastante complexo, porque passa a ter os desafios, os riscos que é difícil de enxergar. Então, quando você está falando da parte de prevenção a fraudes, a gente tem um grande desafio no combate a esse tipo de engenharia social, aos tipos de golpes que a gente vê uma crescente no mercado. E não é só isso também. Com a mudança do tipo de produtos que existe no mundo digital. Então, hoje a gente tem a conta digital, que é a movimentação que as pessoas fazem para fazer as transferências cada vez mais instantâneas, e a gente também tem as criptomoedas, os ativos digitais. Então, para lidar com tudo isso e essa mudança tão rápida e cada dia que passa muito acelerada, é preciso que a gente também, quanto prevenção a fraudes, a gente tenha uma aceleração no nosso aprendizado para lidar com esse novo comportamento. São hábitos digitais diferentes do que a gente vinha
acostumado a lidar, né? Bom, pegando esse gancho da mudança de hábitos que vocês acabaram de comentar, como que as instituições financeiras ajustaram os modelos de risco para lidar com esses novos hábitos? A gente tem uma pesquisa na Serasa Experian, que é o relatório de identidade digital e fraude de 2025, que diz que 87% dos consumidores entrevistados escolhem comprar nas marcas que julgam mais seguras e 86% atribuem às empresas a responsabilidade pela segurança e por adotar medidas de segurança para protegê-los. Então, a gente já vê que essa é uma mudança bem diferente do que se a gente retroagir 6 anos atrás, pré-pandemia, de como o consumidor, o cliente, ele via essa questão da fricção, agora ele está querendo muito mais segurança pela evolução dos golpes. Então, o que vocês têm feito como instituições financeiras para garantir isso ao consumidor final? Então, reforçando ainda a questão da mudança de hábito, de fato, as pessoas elas se acostumaram e se sentiram mais confortáveis em comprar da maneira digital, através dos e-commerce, porque é muito mais confortável. Você vai fazer uma compra hoje, no mesmo dia você recebe, ou no dia seguinte você não precisa sair de casa. Até, por exemplo, antes o hábito era ir na loja, ver o equipamento, o produto. Hoje não tem mais essa necessidade. Então, por conta disso, tem esse crescente aumento e, de fato, as pessoas também, hoje, elas acreditam que a segurança ao pedir uma biometria, ao pedir algum dado, é algo que para elas lhe trazem uma segurança quando a empresa faz esse tipo de autenticação. E, por outro lado, nós aqui, quanto instituição financeira e também falando dos e-commerce e tudo mais, a gente também tem que pensar em como evoluir com esse tipo de comportamento. E como evoluir com isso? Então, claro que está muito atrelado às soluções que a gente utiliza hoje. A forma que a gente tem como capturar como esse cliente ele entra dentro do ambiente web para fazer uma compra. E aí a gente usa de fato os artifícios das soluções de capturar o tipo de device que ele usa, o comportamento que ele tem dentro da internet. A gente tem muito o consumo de dados, né, para entender até o tráfego dele dentro de uma página onde ele para fazer Gera um compras, insight gera um para, né? insight. Então, com todas essas informações, né, o avanço do uso de dados, uso da biometria comportamental para tentar cruzar informações, elas são importantes para que a gente tenha insights em prevenção à fraude para construir estratégia para capturar um comportamento diferente do nosso cliente e assim alertar como um golpe, alertar como uma possível fraude. Eu acho que complementando um pouco o que a Cássia trouxe, eu acho que hoje a gente vive um cenário que é um problema de segurança pública, mas a vida da pessoa hoje está no celular, né? Então a gente tem um processo onde roubar um celular é um transtorno para a sua vida. E o que eles querem quando eles roubam o celular? Eles querem a sua senha bancária para poder tirar o seu dinheiro. Então, eu vejo isso hoje como um dos principais preocupações. E o que os bancos têm que fazer enquanto isso? A gente tem que garantir essa segurança para o cliente, que só a senha do celular não vai ser suficiente para ele, estando numa mão indevida, para que ele possa concluir uma transação. Então, hoje a gente trabalha muito com a parte de biometria para combater esse cenário, a biometria facial, né? Então, a gente recomenda que a pessoa compartilhe a geolocalização, isso facilita os nossos monitoramentos. Por quê? Porque eu sei qual é a habitualidade dele, qual é o local que ele costuma transacionar. Então, se ele estiver num lugar que talvez seja uma região de maior risco, então ele não está, mas o celular dele está nessa região, isso nos ajuda nesse processo de monitoramento. Então, assim, dessas evoluções, hoje, ter uma segurança com o celular é uma responsabilidade do usuário, mas também nós, enquanto instituição, a gente tem que prestar esse serviço, né? Então, eu vejo hoje as pessoas escolhendo aquele banco que me dá mais tranquilidade, com limites parametrizáveis, né? Eu posso parametrizar um limite se eu estiver num lugar seguro, se eu estiver fora desse lugar seguro, eu posso colocar um outro limite. Então, eu vejo muita responsabilidade nesse processo também quanto ao equipamento. A Marisa pontuou sobre tecnologia, né? E eu acho que esse é um bom ponto para a gente enxergar. Se a gente olhar, nós que estamos no mercado, do presente para o futuro, quais seriam essas novas tecnologias e soluções que vocês acreditam que poderia ajudar
na autenticação digital, né? A Marisa falou celular. Poxa, eu sempre, quando penso no celular, eu preciso me autenticar. Ele quer a senha do banco. Mas o que, além da senha do banco, seria um formato de autenticar sem gerar uma fricção, né? E qual seria mais eficaz e menos desafiador para a gente? Que a gente sabe que é desafiador a gente colocar uma nova tecnologia para desenvolvimento, para a fila, né? De priorização. Então, o que vocês acham, olhando do presente para o futuro, quais seriam essas tecnologias? Eu vejo que hoje a biometria comportamental seria uma das tecnologias. Por quê? Porque nós temos que aliar a segurança à boa experiência do cliente. Então, toda vez que eu atritar esse cliente, ele pode não voltar a ter o meu banco como principal ou um e-commerce como principal, porque quando ele entrar para fazer uma compra, vai pedir 1000 coisas. E aí a gente vai sempre depender do cliente passar a informação para depois a gente avaliar o dado. Então, eu entendo que as tecnologias futuras, elas devem ser previsíveis, ter uma previsão, né, preditivas, capturar maiores informações e através da captura dessas informações, que pode ser a geolocalização, o uso do device, o comportamento de uso do ambiente digital desse cliente, e outras capacidades, claro, e através destes dados a gente entender o comportamento do nosso cliente e observar e ter um insight para criar algum controle de segurança para esse cliente. E fazendo isso de maneira silenciosa, que eu costumo dizer, você vai garantir a segurança do cliente e, por outro lado, também que ele tenha uma boa experiência, né? Que, ao entrar no banco, ao entrar naquele e-commerce para fazer uma transação. Eu acho que complementando, eu acho que o maior desafio, eu acho que tudo que a Cássia falou está muito no momento da prevenção, mas eu acho que o principal desafio que a gente tem hoje são as contas para jovens, né? Porque todas as instituições, elas são pautadas em biometria. É muito difícil hoje quem não tem uma biometria facial. E se a biometria é uma biometria conhecida, né? Uma face conhecida, já circulou, tá tudo bem, né? A vida segue, você aprova. Mas qual que é o desafio? É quando aquela biometria não é uma biometria conhecida. Pode ser, muitas vezes, uma biometria de pessoas muito jovens, né, onde a gente não conhece essa face. E alguns cenários a gente tem agora uma parte consignado que está crescendo, né, já cresceu, mas ainda tem espaço para isso, que são biometrias de pessoas mais velhas. Então, eu acho que o principal desafio que a gente tem, e aí eu não tenho a resposta principal para isso, né, é como a gente identificar esses dois públicos. E né? esses são comportamentos bem diferentes do nosso, né? Exatamente. A juventude, né? Os novos. Qual é a idade que pode se abrir uma conta bancária sem autorização? É com 18 mesmo? Não, depende da instituição financeira. Você pode ter o banco pode abrir uma conta de crianças com 8 anos, tendo o Mas pai aí o como pai precisa com o responsável. responsável. E sem o responsável, que aí você acima pegaria... de 18 Acima anos. de 18 mesmo, Isso, tá. Exatamente. Então tá. É isso. Então ainda assim daria... Não sei se eu tô certa no que eu vou falar, mas daria pra fazer um vínculo com o pai, né? Com o comportamento Isso. do pai até os 18. E aí, Exato, então, exato. dos 18 pra cima, que eu acho que é o desafio de você conseguir... Aquele que logo está com 18 anos, né? Aquela pessoa que acabou de fazer 18 anos. Mas também tem um cenário, como você, mesmo com a biometria do pai, quem está com o celular é o filho. Né? Então, se aquele celular é roubado, como você vai ter aquela biometria? Então, eu acho que é um desafio grande que a gente tem enquanto instituição, né? Não, como eu falei, eu não tenho a resposta, eu acho que a gente tem que trabalhar. Pedir documento é uma alternativa, mas a gente sabe que algumas vezes a falsificação dos documentos é uma facilidade. E uma preocupação que eu tenho bastante nesse cenário são os laranjas, né? O que a gente vê nesse contexto? Porque, assim, a fraude, o golpe só acontece porque alguém recebe esse valor na sua conta e autoriza a sua conta para isso. ser. Né? Então, Destinatário. Hoje eu acho que a parte de invasão de conta, a parte de conta falsa, eu acho que todas as instituições se blindaram muito para isso. A gente evoluiu né? muito, né, nas camadas. Assim, foram várias camadas que foram implantadas, então eu não consigo imaginar como que estão as outras instituições, mas o que eu vejo, o grande desafio hoje, sim, são as contas dos laranjas, né, que eles são recebedores de valores de golpe, no qual o documento é verdadeiro, ele é ele mesmo, a face é dele, né? Então esse desafio
Aí a gente tem visto isso também na abertura de contas para as pessoas Uhum. menores, né? Então, hoje, os fraudadores, eles aliciam, né, a população mais jovem para vender o seu próprio nome para abrir uma conta de laranja. Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande aí com essa juventude e como que a gente vai mitigar esse tipo de risco, né? A tecnologia está aí, ela tem ajudado, mas, de fato, a gente tem um desafio aí para ver como que a gente sai do outro lado. Vocês acham que, como a gente comentou no início sobre a inteligência artificial, e eu escutando vocês agora sobre o desafio, tanto da parte dos jovens, abertura de conta, quanto das contas laranjas, que a gente sabe que é um desafio de alguns meses aí nossos, né? Você acha que a inteligência artificial vem para conseguir agregar e dar aí uma visão mais ampla do comportamento desse usuário para conseguir identificar todos os tipos de fraude ou golpes que estão atrelados àquele CPF? As instituições de vocês já têm usado soluções de inteligência artificial para isso? E aí, queria escutar se é interna, se vocês estão procurando de mercado, se é algo mais desenvolvido. Porque o comportamento, entendo eu, que o da BV é diferente do da PicPay, né? Os clientes de vocês podem ter igualdade no comportamento, eu posso ser cliente de vocês duas, mas eu entendo que o público é bem diferenciado. Então, eu queria entender se vocês fazem isso dentro de casa, se vocês constroem isso dentro de casa, com inteligência e com informação, ou se vocês hoje veem tecnologias no mercado que possam fazer e agregar isso para criar um ecossistema muito maior do que só o do ambiente dentro da casa de vocês. Eu vejo que a inteligência artificial, nós temos os dois lados, né? A inteligência artificial usada para o mal, né? Que a gente tem observado muito forte, né? Se passando por pessoas e assim conseguindo fazer As empréstimos, entrar maravilhosas nas contas, deepfakes. as deepfakes e tudo mais. Para o lado do bem, ela vai ser importante também. E aí essa importância ela vai desde você otimizar processos operacionais, mesmo de prevenção a fraudes, que hoje a gente tem muita ação manual, então essa otimização dos processos operacionais vai ajudar bastante, mas também na identificação do risco de fraude. Porque você pode, através da inteligência artificial, trabalhar mais os dados de maneira mais rápida e otimizar. E, por exemplo, no meu caso, né, que o Banco BV ele é uma casa de crédito e a gente tem ali o veículos como sendo o nosso grande forte, a gente pode utilizar a inteligência artificial na validação, por exemplo, dos nossos parceiros versus a linha do cliente e também validando internamente qual é o perfil que esse cliente tem de crédito, por exemplo. Então, hoje, nós temos alguns projetos em andamento com a utilização da inteligência artificial, e isso pode até se estender. Por exemplo, quando você quer aplicar o Conheço Seu Cliente para entender se uma empresa é uma empresa de fachada ou não, se aquela loja de fato, Que esse é um como desafio também, né? Exato, porque hoje a gente vê muita criação de empresas de fachada, seja para aplicar golpes, seja para fazer lavagem de dinheiro. E com a inteligência artificial, você pode encapsular tudo isso, ela te trazer todo esse contexto e ela fazer parte da sua trilha e te dar um resultado mais rápido para compor ali a sua análise de prevenção a fraudes. Excelente. É interessante, né? A gente fala de inteligência artificial como uma coisa nova, né? Para nós, de prevenção à fraude, até estava discutindo com os colegas lá, que a gente chama há muito tempo. Em 2000, a gente já falava de inteligência artificial para prevenção à fraude, né? Claro que não era essa inteligência artificial que Essa evolução essa que temos evolução hoje. que tem hoje, né? Mas para nós era uma coisa que já fazia parte do nosso dia a dia, das modelagens que a gente tinha, porque fraude é um evento raríssimo, então você precisa ter bons modelos para, de fato, conseguir reduzir falso positivo, acertar, né? Ter uma acurácia adequada ali para ver efetivamente o que é fraude. E essa evolução é muito grande, né? Hoje ela nos assusta. Eu acho que a inteligência artificial tem hora que ela me assusta, né? Mas eu uso muito, assim, a gente tem uma solução própria, né, nossa, de inteligência artificial, os nossos chats. Para o atendimento ao cliente, essa parte de chat Super experiência, super né? experiência, tem sido super positivo. Para o nosso uso no dia a dia, a gente também tem algumas soluções ali que facilitam as nossas atividades.
E o que é interessante, né? Eu sou uma pessoa mais velha, então a pessoa fala, putz, não, eu me viro super bem, né? Eu uso o nosso chat ali para tudo que eu vou fazer, na verdade, praticamente tudo que eu preciso, eu vou ali e falo para ele, para ver se ele me ajuda. Às vezes ele traz alguns insumos bons, às vezes ele não traz insumos que são relevantes, né? Mas eu tenho um ponto da inteligência artificial, gente, eu acho que ela é fantástica. Como a Cássia disse, ela veio para contribuir, às vezes ela também pode prejudicar. A gente vê aquele case que foi relatado aí, onde chegou o vídeo do CFO pedindo Sim. dinheiro, né? Então, um vídeo hoje não é mais uma segurança. Mas para você fazer a diferença, você precisa da inteligência natural. Se você não tiver as melhores pessoas, a inteligência artificial sozinha, ela não Funciona, né? Você né? precisa dar o comando para ela funcionar, né? Exatamente. Você precisa ter pessoas que saibam operá-la, né? Exato. Que consigam entender e consigam extrair o melhor que ela pode te trazer. Então, eu ainda sou uma defensora que você precisa ter as melhores pessoas e o melhor time Eu Isso que eu concordo ia em 150%. combinação com a inteligência artificial. Eu ia comentar isso, porque assim, quem é da vanguarda, o cuidado que a gente tem que ter é assim, a inteligência artificial, ela não é uma tecnologia novíssima, ela, lógico, ela foi evoluindo evoluindo. e agora ela é nova, porque assim, ela obteve muitas informações recentes. Mas a gente, ao aplicar a inteligência artificial, a gente não pode esquecer que ela precisa ser monitorada, acompanhada, né? A gente não pode simplesmente dispensar o time, dispensar a equipe, dispensar outros controles que nós temos. Então, é importante a implementação com um acompanhamento para Ela entender vem se para ela vai. ganho de eficiência, né? Exato, Não para substituição de exato, ninguém. exato. E também você vai acompanhar para ver se o resultado, se está trazendo o resultado que era o que estava planejado, que era a expectativa. Acho que esse é um ponto importante. É fazer o uso da inteligência artificial com parcimônia. É isso. Ela é complementar às atividades que a gente vê. Ela é uma evolução da área de inteligência de dados, Sim. certo? Então, imagino que sim. seja uma ferramenta para esse time que vai gerar mais produtividade, mais velocidade. A gente estava conversando isso antes, né? De, por exemplo, identificar uma fraude, Uhum. né? O que a gente identificava em 15 E- dias, identificar em Isso, segundos, talvez, né? exatamente. E assim, o que a gente vê, assim, ela consegue combinar uma quantidade de informações muito maior, Sim. né? Mas tem alguns contextos que, de fato, ali você precisa tirar o falso positivo, né? E aí não vai ter jeito. Ela, por si só, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade do que a pessoa que às vezes está olhando, sabe qual é o perfil daquela fraude. Então, eu acho que ela é complementar, né? Eu sempre vejo ela como algo complementar. E tem alguma outra inovação, além da inteligência artificial, que a gente vê essa evolução rápida, né? Nesses últimos meses, que vocês gostariam de pontuar algo? Outro dia eu vi a notícia de que estavam dando a íris para formar uma base de dados. Eu não sei se eu vocês vi viram isso. essa notícia. Isso. E eu acho que pode ser, né? Porque quando a gente fala de... Primeiro começou lá no banco, quando eu ia na agência, com o meu Sim. dedo, né? Para eu Uhum. conseguir sacar e não ter que lembrar a senha. Depois passou para biometria. Aí as soluções que a gente faz análise, que sabemos que não gera fricção, beleza, né? O comportamento do device e tudo mais. Mas vocês acham que vai evoluir para palma da mão? Eu vi da palma da mão também, não sei se vocês viram do... Tem também. Tem, né? Mas vocês acham que a Uhum. gente evolui, que o nosso mercado ele é aderente a esses dois tipos de autenticação? Seria a íris e a palma? Olha, a palma da mão já tem instituições que usam hoje. Tem, Tinha, né, Você também. tem, Eu lembro, isso tem. faz tempo assim, também. eu acho que a facial é mais fácil. Ela é mais fácil, ela é mais rápida, né? Então, do que de fato a palma da mão. A biometria digital, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não passo na biometria também. digital porque o meu dedo ele ficou muito liso, então eu não passo. E de íris eu não tenho visto essa solução. Mas eu acho que a biometria facial ela já está numa maturidade que a gente deve ir para algum outro tipo de biometria, mas que eu não vejo sendo nem a palma da mão, nem a íris aí, não. Tá. Legal. E aí, quando a gente fala de educação, né? Acho que a Marisa trouxe o ponto de geolocalização. Então, eu, particularmente, preciso confessar que em muitos lugares eu não compartilho minha geolocalização, mesmo trabalhando em prevenção à fraude. E eu acho que isso sempre é muito mais em relação à confiança do consumidor em como aquela informação vai ser utilizada. E porque, normalmente, eu sinto que ela é capturada no momento
que não parece que ela vai ser usada só para prevenção à fraude, parece que ela vai ser utilizada para mais coisas, né? Então eu queria entender um pouquinho o que vocês mudariam nisso, porque eu sei que a geolocalização é uma variável que ajuda muito na hora de você, principalmente golpe, né? Sim. Sim. Que a gente sabe que é mais complexo ainda vocês, quanto instituições financeiras, negarem um golpe, porque às vezes a pessoa tá lá, né, com alguém forçando-o a fazer. Uhum. Eu sou da mesma, eu penso da mesma forma que você. Eu vejo uma banalização da captura da geolocalização. Eu acho ruim. Porque às vezes você quer visitar um site para olhar uma coisinha e já está te pedindo a permissão. E a gente fica um pouco com o pé atrás, principalmente a gente que trabalha em área de riscos. Mas, se tiver uma educação, uma comunicação bem feita para o cliente do porquê você está capturando, por que que é importante, aí as E que vai ser pessoas só vão. usado para aquilo também, né? Exato, as pessoas vão aderir. Porque hoje qualquer coisa que você coloca pede a sua permissão de geolocalização. Então as pessoas realmente ficam com dúvida, ficam com medo de fornecer aquela informação porque não sabe o que vai para o que será utilizado. Então, se tiver uma comunicação informando para que como vai ser utilizado aquele dado, por quê, ficaria, eu acho que muito mais fácil para a sociedade compartilhar esses dados. Porque a gente entende também que é muito seguro você compartilhar, mas desde que seja uma forma bem explicada de como fazer. Perfeito. Qual é o objetivo, né? Qual Qual o é o objetivo? uso daquela informação, né? Então, e assim, eu particularmente, eu compartilho geolocalização com tudo, né? Principalmente com a família, para saber aonde você vai estar. Então, assim, na cidade que a gente vive, eu acho que é importante esse compartilhamento, né? Mas eu concordo, tem que ter uma educação, né? Tem que ter uma explicação do porquê, né? Embora a gente vê essas campanhas de golpe, a gente fala, e todo dia você vê alguém caindo num golpe, né? Então é Eu fico interessante. pensando, às vezes, por que as pessoas não compartilham ou não querem. Nem acho que é porque elas fazem algo de errado, mas talvez por medo mesmo de perderem a liberdade. Eu fico pensando muito nisso, sabe? Eu não vou compartilhar porque daqui a pouco eu já não sou dono mais de nada. E aí a gente entra na questão do blockchain que vocês comentaram, né? Dos bitcoins, que eu acho que o blockchain, ele vem para dar essa autonomia para o usuário. Vocês acham que a gente vai evoluir para essa questão também de usar uma identidade digital através do blockchain, que vai dar autonomia para o usuário fazer a gestão dos dados deles? Eu acho que sim, eu acho que sim. Tem uma educação, né, um momento de educação ainda. Pelo que eu tenho acompanhado, a legislação de cripto e moedas e ativos, ela tem evoluído. Acho que deve sair uma nova legislação, porque ela ainda ela não deixa as pessoas um tanto confortável. Até mesmo a gente que trabalha com a prevenção a fraudes, a gente se preocupa bastante com a questão da rastreabilidade de todo esse processo da criptomoeda, como ela é tratada. Então, em algumas instituições, eles já implementaram algumas formas de como lidar com essas transações, porque isso só tende a aumentar. Quando você conversa com as pessoas, elas, de fato, querem investir, né? Até o próprio governo americano, ele quer investir muito mais em criptomoedas, é uma criptomoeda própria. Então, isso daí não vai dar ré, vai só para frente. Então, dado que isso vai acontecer, a legislação ela tem que ser cada vez mais melhorada, ficar mais clara e proteger tanto as instituições financeiras quanto o consumidor, porque daí a gente vai ter toda uma rastreabilidade da trilha desses criptoativos. Eu acho que o que a Cássia falou é a pura realidade, não tem como voltar para trás. Tá aí, né? A gente vai ter que se adaptar e tentar arrumar uma forma de ter um melhor controle, um melhor acompanhamento, né? E se adaptar como a gente se adaptou a tudo que aconteceu, né, nesses últimos anos. Com a pandemia, quem não teve que se adaptar? Junto com a pandemia veio o Pix, a gente foi se adaptando, então a gente vai se adaptar aí com esse novo cenário de criptoativos, né? Eu acho que ainda ele não abrange uma grande parte da população, ele ainda está muito elitizado, ele ainda pega um pequeno nicho da população, mas eu acho que em breve a gente deve ter que se virar aí e ter mais prevenção à fraude pela frente. Boa. Bom, não sei se vocês querem colocar mais algum tema de desafio de vocês no mercado mesmo, senão eu vou pular para um último tópico.
Eu só queria aproveitar, né? Como nós estamos aqui falando para a população, a Boa. questão dos golpes que a gente tem sempre reforçado, né? Então a gente fala dos golpes, mas é importante orientar a população, porque os golpes têm ficado cada vez mais, como eu posso dizer, os golpes aplicados hoje, eles são cada vez mais Elaborados. elaborados. Então, os fraudadores utilizam até canal cruzado para conversar com quem ele está aplicando o golpe para a pessoa não desconfiar. Então, acho que são pontos de atenção que a gente aproveita o canal para falar. Então, olha, você está vendendo alguma coisa, sempre alguém vai te abordar, que você está vendendo algo. E aí vai te abordar no WhatsApp, que daqui a pouco te aborda no e-mail, para que você enxergue que tem um canal cruzado e você fala assim, agora eu posso confiar em toda essa conversa aqui, porque está tendo um canal cruzado. A pessoa me mandou um e-mail, falou comigo pelo meu celular. Então, tem que ter uma atenção, entender os critérios, por exemplo, do próprio WhatsApp, que tem a configuração de confiança, de que é um WhatsApp de uma instituição financeira que tem a bolinha azul. Então, isso é importante. Outras coisas, o golpe do emprego. Isso tem sido cada vez muito forte. A pessoa é chamada até para um local físico para falar sobre uma proposta de emprego. Tinha Aí- visto isso cair? Continua? Tinha visto cair um Continua, pouquinho. não, mas continua. A pessoa é chamada. Então, a questão aí, a engenharia social, né, que a Marisa falou logo no início, é a lábia que eles têm de falar: olha, eles têm um emprego X, você vem aqui, o escritório é muito bem feito. Aí a pessoa entra no escritório, aí faz a oferta do emprego, aí chega lá, captura a biometria, já captura as informações da pessoa, e quando vai ver, ela fez um financiamento, fez uma abertura de conta. Então, o nosso apelo aqui é, de novo, né, falar com quem nos ouve, para ter atenção, que não tem almoço grátis nessa vida. Então, se nada é fácil. Desconfiem. Nada é Desconfia de fácil. tudo. Ninguém Tem que vai te desconfiar. mandar um presente no dia do seu aniversário Não. sem pagar frete. Né? Bem que a gente Desconfie. queria, né? desconfie. Mas Desconfie. não é Mas assim vai, que não funciona. vai É. existir isso. Então, assim, E tem até aconteceu comigo ontem, por isso que eu vou falar. Ligaram sobre uma pendência de um boleto que eu não tinha pago. E ligaram no celular do meu marido, vocês acreditam? Acho que a linha é familiar. uhum. E aí o meu marido falou, mas por que vocês estão me ligando, né? O celular não é dela. Ah, não, a gente tá com esse número aqui, a gente vai te passar um boleto pra você efetuar o pagamento. Gente, só mais uma dica, né? Às vezes, só baixar o aplicativo da Serasa, você consegue ver se seu nome tá negativado mesmo, se tem alguma dívida atrelada ao seu CPF. Desconfia do boleto, né? Porque a gente também não tem como usuário, ver a validade do... não sei se vocês têm alguma dica para ver a validade de um boleto, mas normalmente as pessoas estão recebendo. A minha avó já pagou um boleto falso, que, enfim, não tem como saber se é ou não da instituição, simplesmente vem. Vocês têm alguma dica para isso? Sim. Porque eu uso o aplicativo da Serasa mesmo, que eu consigo ver se tá negativado ou não. Eu tenho a mesma dica que você. Aconteceu comigo isso quarta-feira passada. Eu recebi que eu estava em atraso numa conta de convênio. Falei, engraçado, mas essa conta de convênio é débito automático, tinha dinheiro. Aí eu falei, deixa eu ver lá no aplicativo do Serasa para ver como é que tá. Não tinha nenhuma conta de convênio, nenhum em atraso, nada tinha acontecido. Mas desde que houve a obrigatoriedade do registro do boleto, Uhum. então, quando você vai efetuar um pagamento de boleto, ele tem que sair o nome. No DDA, né? E também tá lá no DDA, no Tá banco, no DDA. né? Então, o DDA pode cair alguma coisinha lá que você não reconhece. Ah, tá. Mas você sempre, no momento do pagamento, vai ter lá o nome de quem é o que vai receber o crédito, o beneficiário. Então, é sempre olhar. Porque, às vezes, o boleto está muito bem montado, mas no final do dia, aquela conta recebedora, ela não é da empresa X. Vai estar no nome de uma pessoa física ou no nome de alguma empresa que foi utilizada para fazer a fraude. Mas vai aparecer, porque os boletos hoje, existe a obrigatoriedade de registro do boleto. Não, mas, Cássia, eles falam que é porque vai pagar para a empresa intermediária da cobrança, e as pessoas acham que é verdade. Isso que é... Mesmo que você Aí, confira o nome, às vezes você tá com um nomezinho lá de uma empresa laranja, né? E você, não, mas é porque a empresa, eu vou receber para repassar. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, E né? às vezes eles fazem algum cadastro falso em qualquer lugar e colocam até o nome do convênio que você está pagando. É um CNPJ, um CPF próprio, mas na frente consegue colocar um nome fantasia e você acredita que está pagando a conta de convênio. E na dúvida, sempre contratar a empresa. Contatar a Liga, empresa. exato, Esse liga. né? Se não quer baixar o aplicativo do Serasa, baixa o aplicativo da empresa e confira lá como é que está a Como sua tá. situação. É isso aí. Acho que
que é Mas mesmo importante. assim, baixe o aplicativo da Serasa Ah, isso Consumidor, também. porque Mais tem bastante fácil, tá na palma da informação. mão, digital. Exato. Bom, então não tem como a gente encerrar esse episódio, e é o segundo episódio esse mês que eu gravo com mulheres, então eu tô muito feliz. E eu não queria encerrar sem falar desse tema e de vocês trazerem a percepção de vocês também na posição de destaque que vocês têm na companhia de vocês, dos desafios que vocês passaram. E aí, se vocês quiserem abrir pra gente o tempo que vocês têm de mercado já, né? E como foi essa história, mas na prática eu vejo vocês como um grande exemplo de liderança feminina para o nosso mercado. A gente sabe disso porque a gente vive e respira aquele grupo de mulheres e a gente sabe o quanto que vocês as espelham para chegarem cada vez mais alto. Ou também, se não quiser chegar, tá tudo bem, cada uma, né? Tem o seu momento. Então, é só vocês me contarem um pouquinho dos desafios. Acho que tem uma questão que também, se eu puder contribuir, o desafio de ser muito jovem, às vezes numa posição de liderança, ou até mesmo o etarismo, que a gente sabe que a gente sofre, né? As empresas sofrem, e a diferença que é para um homem mais velho como uma mulher mais velha é muito diferente. É isso, vamos debater um pouquinho desse assunto de Olivia, liderança. sabe o que eu percebo, assim, né? Eu sou uma das primeiras de prevenção à fraude, né? Que quando eu comecei, nós éramos umas 3, né? A Cássia ainda era bem jovenzinha naquela época ainda, né? Mas, de qualquer forma, o que eu sinto, né? Eu nunca tinha passado por isso até chegar num determinado nível gerencial. Então, a impressão que eu tenho é que você consegue crescer, mas você vai até um determinado nível e daqui para cima você vai ter algumas dificuldades. Por quê? Porque os altos executivos, na sua grande maioria, são homens e eles preferem lidar com aqueles que eles são parecidos. E muitas vezes você tem uma mulher que participa do boarding, eles têm que tomar cuidado com aquilo que ele fala. Então, por mais que a gente tenha evoluído, e eu acho que a gente evoluiu muito, eu acho que eu tenho um marco na minha carreira, porque eu fiquei muito tempo no mercado financeiro. Aí eu saí, eu fui para seguros, eu fiquei 4 anos no Rio de Janeiro, trabalhando com seguros, e quando eu voltei, existia um grupo de mulheres de prevenção à fraude. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu perdi, né? Eu perdi, eu estava lá Até me atrás. arrepiei agora. Assim, foi uma coisa assim, que coisa bacana, né? Como é legal ver isso e ver toda essa mulherada, porque assim, lá atrás a gente tinha umas 3, né? Então eu falei, putz, foi muito legal. Mas ainda assim, o que eu vejo é que a gente consegue, a gente vai, mas aí chega num determinado patamar, daqui para cima é muito difícil. Eu vejo as mulheres, para a parte de marketing ainda tem uma segunda, consegue ascender de uma forma melhor a parte comercial e a parte de RH. Mas a nossa área de prevenção à fraude, eu vejo um grande desafio, porque é uma área que ainda tem muitos homens, né? Eu acho que a gente teve um exemplo aí de um prêmio que todos os bancos ganharam, né? Muitos bancos receberam o prêmio lá. E a Cássia foi a única mulher que subiu no palco. E Cássia não subiu sozinha. Cássia teve que levar o funcionário dela para prestigiá-lo. E acho que ela estava certa, mas ela foi a única, né? O resto, todos eram homens sozinhos que subiram ao palco. Então, melhorou muito, mas eu acho que a gente ainda tem um grande desafio pela frente, que Porque ficam para as próximas. Só fazendo um casadinho, porque é uma mudança de comportamento também, né? Eles estão acostumados, eu nem culpo, não é culpa, não tô jogando mesmo, não é sobre isso. Mas eles têm que se adaptar a receber um outro comportamento e a incluir este novo comportamento de forma respeitosa. Talvez eles tenham uma liberdade para conversar que não cabe mais, e isso para mim é tão antigo, né? De pensar. Mas o que eu vejo é assim, as mulheres, elas têm uma visão mais abrangente, né? Ela consegue ter uma visão mais periférica. E no mundo de prevenção à fraude, isso é super importante. Né? Não dá para você ter aquela visão olhando para frente, mais focada. Você precisa perceber tudo o que está acontecendo. Então, os dois têm que se complementar, né? Eu acho que precisa da visão focada, precisa da visão periférica, mas a gente ainda tem uma luta grande pela frente, e muitas vezes eu acho que eu falo, puta, tá na hora de desistir, e eu sempre tenho alguma jovenzinha que olha para mim. Ai, não é fantástico e fala isso? assim, não, você me inspira. A pessoa nunca nem te viu, né? Ela fala assim, não, eu estava num evento outro dia, a menina super novinha, ela devia ter uns
uns 20 anos, aí estava contando dessas dificuldades, eu passei a noite conversando com ela, eu não tinha nem noção do quanto aquilo para ela estava É sendo importante, importante. porque para mim eu estava batendo papo com uma amiga, né? E aí eu falei assim, não, tem hora que eu tenho vontade de desistir. Ela, não, Má, não desiste, não desiste, porque a gente se inspira em você. Aí você respira e você fala, não, eu vou continuar Uhum. lutando. Isso é muito, é Muito gratificante, né? E aí não gratificante, dá vontade nossa. de desistir, né? Bom, eu tenho alguns pontos. Eu acredito que a nossa área ela é muito masculinizada. Aí, quando a gente vai para a parte acadêmica, a gente percebe porque vem muitos engenheiros, pessoas de dados, pessoas da informática. Então, por isso ela nasce muito Muito mais mais masculina. mais masculina. Mas, por outro lado, olhando a nossa comunidade de mulheres de riscos, a gente vê muitas mulheres já participando como engenheiras. Então, são sempre duas ou três na classe, mas estão lá. Então, vê muito mais mulheres participando desse mundo que é masculinizado. Eu concordo com a Marisa que até um determinado ponto aqui a gente chega na carreira e depois eu acredito que seja mais difícil, e para a gente que é de segurança é mais difícil ainda mesmo. A questão da experiência e de quem está começando a carreira. A experiência, como no nosso caso, né? Eu tenho mais de 20 anos também de experiência em prevenção a fraudes. Para a mulher, nós somos multitarefas, então a gente consegue fazer um monte de coisa de uma vez só, né? E aí, quando a gente fala da experiência, da questão da maturidade, é porque a gente tem resiliência, a gente tem paciência, a gente consegue resolver os problemas por camadas, com uma. Vamos parar, vamos respirar e vamos resolver. Quem está chegando agora no mercado, os jovens, primeiro, a gente precisa ajudar no sentido de colocar esses jovens dentro do mercado, ensinar. E o outro ensinamento é, de fato, como ter essa resiliência. Cuidado com a carreira Não meteórica. é só a parte técnica, né? Sim, cuidado com a carreira meteórica. Porque para você chegar a ser um líder, você precisa passar por alguns steps, ter alguns aprendizados, principalmente o aprendizado da paciência, da resiliência, de como lidar com problemas. Porque se você não ajudar o jovem a lidar com o problema, no primeiro desafio que ele tiver, ele vai desistir. Porque a gente percebe hoje que os jovens, muito voltados a dados, principalmente, eles gostam de entregar o projeto. Olha, este projeto está entregue. Mas acompanhar o projeto, de fato, não faz parte muito do escopo. Porque ele quer produzir. Eu quero produzir esse projeto, Próximo. próximo. E quem está. Nós aqui, né? A gente já tem aquele conhecimento de que, olha, entrou o projeto, eu tenho que acompanhar, eu tenho que saber como ele vai funcionar, e isso a gente tem que ensinar para os jovens. Então, eu acho que é esse legado que a gente deixa, e olhando como tem se movimentado tudo isso, o mercado hoje, as empresas, aí não importa se ela é financeira ou não, ela já tem percebido essa sacada de que quem tem mais de 40 anos é, de fato, uma pessoa que vai trazer experiência para as empresas. E é isso que tem me motivado quando eu observo isso. Em outro, a gente percebe algumas empresas ainda no Brasil que tem essa questão do etarismo. Fora do Brasil, isso daí eu acho que já cai um pouco por terra, porque em muitos lugares você vê pessoas com 60, 70 anos super produtivas. E aí, vendo a questão da população feminina dentro das empresas, por exemplo, no meu caso, estava olhando até ontem, né, porque a gente ia falar sobre isso, aí eu fui dar uma olhadinha lá no meu organograma. Eu tenho, no meu time, meu time é composto por 65% de mulheres, sendo que 66% delas são líderes, são mulheres também. Ai, que Então, legal. isso é muito bacana. Eu acho super legal quando a empresa incentiva mulheres na liderança e também nas cadeiras executivas, porque a gente sempre tem o que contribuir muito, desde a resiliência até ser nós somos festeiras, né? Porque a Sim. gente organiza, porque o homem não lembra muito dos calendários, né? As mulheres, sim, elas lembram dos calendários, né? Das datas comemorativas, essas coisas, né? Então, é isso. Mais detalhistas, Isso, Detalhistas, detalhe. né? E aí isso é detalhistas. super importante para prevenção à fraude. E a preocupação com o lado humano também, né? Exato. Quer queira, Mais quer não, humanas. existe um instinto maternal aí de você cuidar e de celebrar e de ter um clima adequado. Então, eu acho que tem esse lado também que é
que é positivo. Agora, falando de etarismo, eu acho que tem um ponto que me veio à mente assim. Eu acho que, como mulher, eu já vi algumas dificuldades. Mas hoje, eu não sinto essa questão do etarismo, né? Hoje, aonde eu trabalho, eu vejo o etarismo como respeito. As pessoas Que olham, legal! assim, é interessante, mas assim, para mim, eu não vejo isso como um problema, porque eu tenho uma experiência, e a juventude, o que que eles têm? Eles têm uma energia, não, energia não, eles têm menos energia que eu. Na verdade, eles têm Você tem um um pouquinho de energia. conhecimento técnico, alguns skills complementares, e para eles, a minha experiência tem muito, muito valor. Então, eu acho que é interessante isso, né? Vejo essa parte de uma cultura masculina, mas o ponto do etarismo, e eu faço parte do 1% da população acima de 50 anos que trabalha no PicPay, né? Então, eu vejo isso como um respeito. E eu tenho um outro colega, que ele é da área de tecnologia, que a gente sempre brinca, que nós dois somos o 1% da empresa, e nós dois temos o mesmo conceito de respeito também. As pessoas o respeitam como respeitam a mim. Então, isso é bem interessante. Acho que é legal, porque quando eu olho pra vocês, pra mim é uma questão de tanta maturidade e não é nem idade. Pra mim, acho que a carreira, o que vocês passaram já traz essa maturidade. É como eu me sinto muitas vezes, né, lá na nossa comunidade. Pô, eu passei por coisas, às vezes penso que sou nova, talvez não pra quem tá lá na nossa comunidade, que são as Uhum. mulheres de 20 anos, meninas de 22 anos. E eu só queria dizer o quanto eu respeito vocês e quanto eu acho que vocês são mulheres fantásticas. E eu tava me arrepiando aqui o tempo todo. Não sei se isso acontece no corpo de vocês, mas às vezes vem até o fio do cabelo, um arrepio. Porque eu acho que mais do que a gente falar sobre o tema e mais do que as pessoas acharem que, ai, de novo esse tema, porque muitas vezes eu escuto isso como fundadora da comunidade, eu acho que é isso. Eu acho que é o prazer do propósito de saber que vocês, eu, estando nessas posições, a gente só tá gerando o sentimento de admiração e de não medo mais dessas mulheres. E que tem espaço, né? De novo, se querem, tem espaço. É só ir conquistar. Porque a gente não chegou onde a gente chegou também sem querer, sem ter garra, sem... Provavelmente cada uma de nós tem as suas histórias e questões sobre como chegamos, mas queria muito agradecer porque vocês são essenciais na comunidade, são essenciais para o mercado, são referências para mim, mesmo eu não sendo da área de operações e estratégia de prevenção à fraude, eu sempre aprendo muito com vocês. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e eu vou encerrar esse podcast muito, muito feliz, como encerrei o último. Muitíssimo obrigada a vocês duas. Obrigada. Nós que agradecemos, né? Acho que foi um prazer estar Muito bom. nessa conversa aqui. Muito obrigada. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Até mais!